Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Andrade, da Evolutime de Diadema. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre desenvolvimento de roteiro para games, né? Muitos alunos acham que o ponto mais importante do jogo, ou pelo menos o ponto que mais tem que ser trabalhado no jogo, é a questão do gráfico, né? O jogo ter um bom gráfico, claro que é um ponto muito positivo, né? Ajuda bastante, principalmente em questão de mercado, você conseguir vender o jogo de uma forma um pouco mais fácil, coisas do gênero. Porém, eu não concordo que seja o ponto mais importante necessariamente do jogo. É um dos pontos que a gente tem que pensar, claro. Mas eu acredito sinceramente que o ponto que a gente mais tem que trabalhar, tem que pensar bem mesmo, é a questão do roteiro, é a história, é a narrativa do jogo, né? Então é o seguinte, eu vou estar passando aqui para vocês algumas dicas, né, algumas coisinhas aqui que a gente pode estar fazendo para a gente estar melhorando a nossa criatividade, principalmente a forma como a gente vai criar uma história, como a gente vai criar uma narrativa, né? Esse é o método do storyteller, né? O storytelling, como a gente chama, que é o método de criar história, né? A gente for parar para pensar, essa questão de criar história vem de muito tempo atrás, né? E a ideia é a gente aprimorar esse método, a gente conseguir melhorar a forma como essas histórias são criadas. Então, para começar, a gente vai pensar aqui no método do storyline, né? O que seria um storyline, né? O storyline ele seria basicamente um resumo da nossa história em até no máximo 5 linhas. A gente tem que resumir a nossa história, toda a nossa história. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você quisesse escrever um livro que fossem 10 livros, né? Você vai fazer um storyline resumindo os 10 livros em até 5 linhas, por incrível que pareça, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente na hora que a gente vai desenvolver um roteiro, quando a gente vai desenvolver um storyteller, é pensar no final, né? O final da história ele já tem que estar pronto, ele já tem que estar preparado, né? Isso a gente chamaria também do objetivo, o objetivo final aí do herói, né? Então eu coloquei aqui para vocês um pequeno resumo, um breve exemplo, né? De como seria, por exemplo, um modelo aí de storyline de uma história, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? Então aqui eu coloquei um hobbit que vive em um mundo onde as raças foram divididas por antigos conflitos. Ele recebe a missão de levar um anel mágico até a montanha onde foi forjado e assim derrotar o Senhor das Trevas que habita aquele mundo. Então vocês estão percebendo aqui que eu coloco 5 linhas e de preferência sem ponto final. Eu separo tudo por vírgula. Essa é a ideia. Aqui não deu nem no caso 5 linhas. Poderia ainda colocar de fato final lá, conseguir jogar o anel na montanha e coisas do gênero. Não fiz isso agora, mas é interessante sim a gente já colocar aqui qual que é o final de fato da nossa história, né? Bom, quando a gente desenvolve o storyline, a gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre o que é a nossa história ou o que se passa naquele mundo, né? Para isso, a gente vai começar a estipular então o background. O que seria o background? A gente também pode chamar isso aí de plano de fundo, né? O background ele seria basicamente o passado dos personagens e dos cenários, né? Então a gente tem que pensar em como seria o passado dos personagens que habitam esse mundo. E eu não digo somente do personagem principal, mas de todos que compõem ou que todos que aparecerão na história. Mas aí vocês me perguntam, professor, mas esse background tem que ser algo que eu vou contar na história, que eu vou contar lá no meu jogo, que eu vou contar, sei lá, na minha série ou no meu livro? Não necessariamente, né? Muitas vezes o background ele é só para você servir como base e para que você não fuja dessa linha narrativa ou daquela construção do personagem que você montou anteriormente. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que o teu personagem fisicamente ele tem uma cicatriz. Vamos dar um exemplo que ele tem uma cicatriz no olho, né? No olho esquerdo, sei lá. Então não necessariamente você precisa explicar no teu jogo de onde veio aquela cicatriz, mas é interessante que no teu background, né, quando você for escrever o background, que tenha explicando o porquê, da onde veio, o que aconteceu ali para que ele tenha aquele tipo de cicatriz. A mesma coisa em relação a cenários. Eu vou dar um exemplo muito bom de como que é interessante essa questão do background para cenários. Vou dar um exemplo aqui. No filme do Senhor dos Anéis tem uma cena muito interessante perto do final do primeiro filme, onde o Frodo, o protagonista, né, com o Aragorn, eles estão passando por uma floresta e eles veem uma cabeça de uma estátua enorme no meio da floresta. Aquela cabeça daquela estátua ela não é explicada durante o filme, né?
mas não significa que não tenha um porquê, não tenha um background por trás daquele cenário. Então isso acaba enriquecendo tanto a história que pode até mesmo auxiliar no teu personagem, no crescimento, no aperfeiçoamento do teu personagem. Por isso que é bem importante a gente trabalhar também com a questão do background, beleza? Para facilitar aí o desenvolvimento dos próprios backgrounds, tem a questão também dos arquétipos, né? Eu vou colocar aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês os arquétipos. Esses arquétipos eles foram desenvolvidos pelo Joseph Campbell, né? O escritor, enfim, que desenvolveu o que a gente chama de jornada do herói, né? Ou mito do herói. O Joseph Campbell ele é um estudioso, ele entendeu o seguinte, que se ele vendo todas as histórias de mitos antigos gregos, ele via que seguia um certo tipo de parâmetro, né? Seguia um certo tipo de exemplo, de modelo. Então o que ele fez? O Joseph Campbell ele entendeu que aquele modelo de narrativa que eram utilizados nos mitos antigos gregos também são utilizados hoje na cultura pop. Então ele percebeu que tem esses arquétipos que em todas as histórias, todos os tipos de histórias, eles sempre aparecem, né? E é legal quando a gente vai desenvolver o background, quando a gente vai desenvolver o nosso storyline, talvez nem tanto o storyline, mas principalmente o roteiro, né? Quando a gente vai desenvolver o roteiro do jogo, ou o roteiro da história, qualquer que ela seja, quando eu falo de roteiro, eu não estou simplesmente focando só em jogo, tá? O roteiro ele pode ser usado em qualquer lugar. A gente bem sabe hoje que tem muitos jogos, por exemplo, que têm sido adaptados para cinema, ou alguns filmes que são adaptados para jogos, ou séries que são adaptadas para jogos, ou séries para cinema, enfim, a gente tem esse casamento, né? Todas elas meio que se conversam. Por quê? Porque tudo utiliza o mesmo tipo de linguagem que vai ser o roteiro, né? Então assim, quando a gente utiliza esses tipos de arquétipos dentro do nosso roteiro, a nossa história ela fica muito mais coesa, né? Então o primeiro tipo de arquétipo que eu quero falar aqui com vocês é o arquétipo do herói, né? Afinal de contas, quem é o herói da nossa história, né? Uma coisa que eu também quero deixar bem claro, quando a gente fala aqui de herói ou quando a gente for falar de antagonista, não é algo tão simples, né? Como falar, o herói é bom e o vilão é mau. Não é bem assim que funciona, né? Mas vamos por partes. Bom, o herói. Na jornada do herói, do Campbell, né? É ele quem guia a história. Ele sai do mundo comum, ele atravessa o limiar, ou seja, ele atravessa os obstáculos e se sacrifica de alguma forma pelo bem comum. O herói ele é geralmente o protagonista, né? E também ele vai ser chamado de personagem orelha. O que é o personagem orelha? O personagem orelha é aquele que começa a apresentar aquele mundo fantástico pra gente. É como se fosse uma parte do telespectador ou do jogador ou o que quer que seja dentro daquela história. Então é o principal porta-voz entre o telespectador ou o jogador e aquele mundo novo que está sendo apresentado, né? Bom, depois do orelha a gente vai ter aqui o mentor. Quem é o mentor? O mentor é aquele guia, aquele personagem que o herói sempre vai se basear, né? Ele sempre vai ensinar algo de valioso para o herói para que o herói ele possa progredir sempre na sua jornada, né? Ele sempre, geralmente, vai ser mais velho. E tem um detalhe muito interessante sobre o mentor. Geralmente o mentor, ele no passado ele foi um herói. A gente, mais uma vez, eu posso usar aqui como referência ou como exemplo para vocês, na cultura pop hoje, por exemplo, o Star Wars, né? A gente tem aí, se a gente for parar para pensar na última trilogia dos filmes do Star Wars, a gente tem lá o Luke Skywalker, né? Que é um personagem importantíssimo, um herói importantíssimo da saga principal lá, se tornando o mentor. Então o mentor ele já foi um herói. Só que essa não é a história dele, não é a história do mentor, essa é a história do herói, né? Então o mentor ele vai guiar o herói, né? É aquele cara que vai sempre conduzir e vai ajudar o herói de alguma maneira, né? Bom, um outro arquétipo que a gente tem que ter na nossa história para enriquecer a nossa história é a do Guardião do Limiar, tá? O Guardião do Limiar ele é um dos desafios que o herói ele deve enfrentar para alcançar o seu objetivo e ele nem sempre vai ser um personagem. Ele pode ser de repente um obstáculo, ele pode ser um lugar que ele tem que atravessar, uma ponte, sei lá, um ninho de serpentes. Vamos dar um exemplo, lá no Indiana Jones, né, quando ele tem aquela cena clássica de uma bola gigante rolando atrás dele, aquilo ali também é um guardião do limiar. Então é algo que o herói ele tem que passar para conseguir chegar na batalha final. E o guardião do limiar ele tem esse papel. Ele tem o papel de preparar o herói para a batalha final. Sempre o guardião do limiar, mesmo não sendo necessariamente um personagem, pode ser um personagem, claro, pode ser de repente até mesmo um aliado do vilão, né?
ele vai preparar o herói para a batalha final. Ele cumpre esse papel, né? Ele tem esse papel de evoluir o personagem de alguma maneira para que ele consiga alcançar a batalha final, certo? Bom, depois do Guardião do Limiar a gente vai ter aqui o arquétipo do Arauto. O que é o Arauto? O Arauto é o arquétipo que empurra o herói e o faz avançar a história, né? É ele quem traz uma notícia ou algum tipo de acontecimento que impulsiona, que tira o herói da zona de conforto, né? Então se a gente fosse voltar lá no exemplo do Senhor dos Anéis, quem é o Arauto? O Arauto é o Anel, propriamente o Anel, né? Que tira o Frodo lá, que é o Hobbit, daquela zona de conforto, daquela vidinha dele normal, né? Ali de camponês. Então o Arauto, ele vai tirar o herói da sua zona de conforto, da sua zona comum, né? Pode ser um acontecimento, pode ser um personagem que vai trazer algum tipo de informação ou notícia, enfim, isso aí cabe, claro, de cada autor, de cada roteirista, né? Bom, depois a gente vai ter também o arquétipo do Camaleão. O Camaleão, ele é um dos arquétipos mais difíceis e também um dos mais interessantes da gente utilizar dentro de uma história, de uma narrativa, né? Porque ele, aos olhos do herói, esse Camaleão, ele está sempre mudando de forma, né? E ele deixa aquela dúvida se o Camaleão ele é um aliado do herói ou ele é um aliado do vilão, né? O legal do Camaleão, desse personagem, é que muitas vezes ele vai ser apresentado como um personagem do sexo oposto ao do herói, podendo muitas vezes, inclusive, ser seu par romântico. Então, se a gente for parar para pensar na grande parte dos filmes, a gente sempre tem isso, né? Essa questão dúbia de um casal, de um par romântico, onde de repente a mocinha acha ali que o herói ali ele acaba se relacionando com a heroína, com a mocinha, e nunca de uma forma muito simplista, né? É sempre de uma forma um pouco controversa. Então essa é a ideia do Camaleão, né? Bom, aí a gente tem, continuando aqui, a Sombra, né? Que eu não gosto só de chamar de sombra. Eu acho que sombra é muito determinista, né? Determina que algo pode parecer algo ruim, né? Quando a gente fala de sombra. Eu gosto mais de usar o termo antagonista. Porque o que é o antagonista? O antagonista não necessariamente ele é o vilão. O antagonista é aquilo ou aquele que pensa diferente do herói, né? Lembra que eu falei agora há pouco que a gente não pode ser tão simplista em acreditar que ser tão dicotômico também, né? De achar que só o herói é sempre bom e o vilão é sempre mal. Não é bem assim. Vamos parar para pensar, por exemplo, no filme do Coringa, né? O Coringa a gente sabe que ele não é um herói, né? Ele é uma pessoa ruim. E ainda assim ele é o protagonista, ele é o herói daquela jornada, ele é o herói daquela história, né? E em contraparte, o que seria um vilão, que seria, sei lá, por exemplo, um policial, a gente sabe que um policial ali naquela história ele não está errado, né? E ainda assim ele pensa diferente do herói, né? Então ele vai ser o antagonista, beleza? Essa é a ideia. Bom, e para finalizar aqui, a gente vai ter o personagem que a gente chama de Pícaro, né? Quem é o Pícaro? O Pícaro ele também é conhecido como alívio cômico. O arquétipo do Pícaro ele serve exatamente para dar aquela suavizada, aquele alívio, né? Quando a história está tensa demais. Porém, uma outra característica importante aí desse arquétipo é que ele faz as suas piadas com um tom de crítica, né? Muitas vezes ele fala de modo descontraído aquilo que ninguém mais teria coragem de falar. O Pícaro muitas vezes é ele quem puxa o telespectador ou a pessoa que está de fora, né, o jogador, enfim, para dentro da história, né, porque é o personagem muitas vezes mais carismático. E novamente, o Pícaro, assim como muitos dos outros arquétipos, ele não é tão dicotômico, ele não tem esse negócio de bom ou mal. Ele pode ser tanto um quanto o outro, né? Vamos parar para pensar aqui. Vou usar mais um exemplo com vocês daquela animação antiga da Disney, né, do filme Hércules. Vamos dar um exemplo, né? Então a gente sabe lá que tem, por exemplo, o personagem do Phil, que seria o mentor, e também ele vai ser o Pícaro da história, é o mentor do Hércules, né? Aquele sátiro, né? Olha que engraçado, ele além de mentor, ele também é o arauto e ele também é o Pícaro, porque é ele quem tira o Hércules da sua zona de conforto, né? Então olha como um arquétipo ou um personagem, ele pode assumir vários tipos de arquétipos diferentes. A gente poderia, por exemplo, fazer um mentor que também é um antagonista, ou seja, o antagonista do herói ele é o mentor dele, e além disso, esse mesmo mentor ele também é um camaleão, né? Porque ele sempre fica ali, mais ou menos, no meio termo, a gente não sabe se ele é bom ou ruim, ou pelo menos o herói não sabe, né? Então olha como isso é interessante, né? Essa questão de como os arquétipos eles podem trabalhar de formas diferentes.
né, dentro de uma mesma narrativa. Beleza? Então é o seguinte, eu vou fazer só essa primeira parte trabalhando com essa ideia de storyline, background e os arquétipos, tá? Eu pretendo montar ainda uma próxima aula falando um pouquinho com vocês sobre enquadramento de câmera, que eu acho muito importante na hora de roteiro também, né? Principalmente quando a gente vai montar lá fazer a montagem mesma, né? De como vai ficar as cenas e tal. A gente pode até fazer inclusive isso num programa simples como o Excel, dá para montar lá como é que vai ficar o enquadramento, como é que vão ficar as cenas, né? Pra gente fazer o nosso storyboard da maneira mais perfeita possível. Então é o seguinte, essa primeira aula vai ficar somente nessa guia. E aí o que eu vou pedir para que vocês façam, né? Em primeiro lugar, eu quero que vocês montem para mim uma storyline, né? Uma storyline de 5 linhas aí, lembrando que tem que ter no máximo 5 linhas, é um resumo de no máximo 5 linhas. O arquétipo, eu recomendo vocês começarem primeiro pelos arquétipos e depois pelo background, né? Você tendo arquétipos definidos, vocês conseguem pensar então no background de cada arquétipo, né? Essa é uma ideia muito interessante. Só que é o seguinte, não vai ser assim tão simples quanto parece. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês 2 imagens, tá? E vocês vão montar para mim um storyline, um background com personagens. Vocês vão montar ou contar uma história referente a essas 2 imagens. Vocês podem escolher uma das duas, né? E montar um mundo, pensar, né? Poxa, que tipo de raça vocês acham de pessoas, né? Ou de seres vocês acham que vivem naquele mundo? Vocês acham que naquele mundo existe tecnologia? Se existe, que tipo de tecnologia existe naquele mundo? Como é que funciona, por exemplo, a política, né? Naquele mundo? É uma política mais voltada para uma teocracia, mais voltada para, de repente, deuses, ou então não, é mais focada em monarquia, é um rei que rege aquele mundo, que governa, ou não, então não, é um parlamentarismo mesmo, né? De repente ali são vários governantes, como a gente bem conhece. Então assim, eu quero que vocês pensem nisso, né? Desenvolvam uma história que tenha como base principal esse mundo, dessa imagem que vocês vão selecionar, montem um background para esse cenário e para os personagens que vocês criarem para esses cenários, e pensem nos arquétipos também. Que tipo de arquétipo a gente pode colocar para essas imagens? Isso aqui é um exercício bem simples, mas que ajuda bastante a gente na hora de trabalhar a criatividade, trabalhar principalmente a construção de roteiro, criação de narrativa, que é o foco principal. Lembra? Um jogo que tenha o melhor gráfico do mundo, mas não tem uma boa história, ainda não é um bom jogo, certo? E em controverso, a gente tem jogos que tem um gráfico meio fraco, né? Mais simples, mais simplistas, porém tem histórias maravilhosas. Vamos parar para pensar aí nos primeiros jogos que até hoje são considerados clássicos, né? O Zelda, né? Resident Evil, o God of War e por aí vai. Outros jogos que tem uma narrativa brilhante, que tem gráficos, pelo menos para sua época, não tão incríveis, mas ainda assim, por conta da história, acabam fazendo que o jogo seja realmente incrível, né? Então, o foco vai ser esse: pegar algumas das imagens. Eu vou mostrar aqui para vocês as 2 imagens, né? Vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês darem uma boa analisada. Se vocês quiserem também pausar o vídeo para dar uma olhada em como que são essas imagens, e aí vocês vão montar para mim essas narrativas, essas histórias, tá? Então vamos lá. A primeira imagem que eu tenho é essa daqui, ó. Como vocês podem observar, aqui poderia ser um templo, né? A gente não sabe muito bem. Aqui tem uma cidade, aparentemente. E tem aqui um viajante, um mercador, talvez, né? E aí aquelas perguntas voltam. Nesse mundo, vocês acreditam que seria legal ter um tipo de tecnologia? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aqui pode ser um tipo de tecnologia, né? Esses aros aqui, enfim. Então, dê uma boa olhada no que a imagem está mostrando para vocês e tentem criar uma história com base nessa imagem, certo? Do que é isso aqui que vocês estão vendo, beleza? Bom, muito bem, essa aqui é a primeira imagem e a segunda imagem seria essa aqui, ó. Mais uma vez, vocês vão se perguntar, pegar a imagem, vocês podem ver que tem um viajante aqui, um andarilho aqui, né? Alguém aqui, um homem em pé. A gente tem um lago, a gente tem uma fortaleza. O que pode ser uma fortaleza, poderia ser uma máquina, a gente não sabe, né? Isso aí vai de cada um. Então eu quero que vocês criem para mim essas histórias, criem para mim essas narrativas, pensem bem nesses backgrounds e vocês vão enviar para mim tudo por e-mail, tá? Vocês vão enviar para mim neste e-mail aqui, ó. Um programa que vocês podem utilizar: professor, mas eu não tenho computador. Ou vocês fazem no bloco de notas do celular.
se o seu celular não tem bloco de notas, é bem levinho, aplicativos de blocos de notas lá na Play Store, né? E é bem fácil de achar. Ou então, se vocês tiverem computador, eu recomendo vocês usarem o WordPad, né? Que é esse programa. Ele é um programa que ele tem um pouco mais de edição e de formatação de texto do que o bloco de notas e um pouco menos do que o Word. Então ele é mais simples, ele é bem leve também, dá para vocês usarem de boa e vem já padronizado aí em todo o computador, aí, todo o sistema operacional Windows, né? Então se vocês tiverem aí um computador, vocês podem fazer aqui para mim no WordPad, salvar e enviar para mim por e-mail como anexo, né? Beleza? Enviem lá para esse e-mail aqui, profleostart@gmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem entrar em contato comigo através do e-mail, beleza? Vou sempre estar dando uma olhadinha aí. Tudo bem? Então, agradeço imensamente aí pela atenção de todos. Espero vocês aí numa próxima aula. E a gente vai falar aí um pouquinho sobre enquadramento, né? Como fica aí os ângulos das câmeras, ok? Então, qualquer dúvida, só me chamar pelo e-mail. Um abraço a todos. Tchau, tchau.